Toffoli botou o caso Master sob sigilo pesado, puxou as medidas para o STF e, claro, isso alimentou ainda mais o debate público. Porque a pergunta é simples: por que tanto sigilo num caso que envolve o sistema financeiro? Aí entra o Instituto Movad, provocado pela OAB, pedindo a derrubada do sigilo e lembrando uma regra básica de transparência. Quando o assunto envolve o sistema financeiro e possíveis conflitos, a publicidade deveria ser a norma. Simples assim. E esse ponto é didático. Quando o caso é grande e pode respingar no cidadão comum, o mínimo que se espera é transparência. Só que enquanto pipocam campanhas digitais atacando o Banco Central, o STF trabalha sob sigilo e o público fica de fora, tentando entender quem está defendendo quem está atacando e o que estão escondendo. A Folha, inclusive, soltou um editorial falando algo óbvio, mas que quase ninguém ousa dizer abertamente. Parentes de ministros prosperam no mercado jurídico, e é difícil acreditar que isso não tenha pelo menos uma percepção de influência. O editorial é cuidadoso. Diz que o aumento de causas não prova crime, mas acerta no ponto moral. Quando um cliente contrata o parente de um ministro, a compra não é só do serviço, é da influência percebida. O texto cita episódios que alimentam essa percepção, como viagens, jatinhos, relações e contratos milionários, e lembra o caso do contrato de R$ 129 milhões do Banco Master com o escritório ligado à esposa do ministro Alexandre de Moraes. O contrato em si não prova a ilegalidade, mas num ambiente de sigilo, pressão, investigação e poder concentrado, o efeito é óbvio. Derruba a confiança e machuca a democracia. Muita gente olha para o valor, 129 milhões, e considera absurdo para um escritório do porte do de Viviane de Moraes, ainda mais quando, segundo reportagens, não se encontraram casos públicos em que ela teria atuado diretamente. E para completar, no mesmo período o Banco Central colocou sob sigilo as comunicações de Alexandre de Moraes com o próprio Banco Central sobre o caso Master. Não tem como fingir normalidade. No fim, o editorial crava o recado. É urgente criar um código de conduta no STF. Mas o sistema, mesmo vendo a imagem pegando fogo, não quer colocar um freio básico de transparência e ética institucional. Explosivo. Alexandre de Moraes reage a escândalo do Master com um novo inquérito. Estamos ferrados. Gente, para tudo o que você está fazendo, porque essa notícia é explosiva de verdade. O ministro Alexandre de Moraes, cheio de medo, de raiva, ele está revoltado com as cobranças da imprensa sobre aquele contrato. Aquele de 130 milhões de reais da sua esposa com o Banco Master, e agora ele quer ir para cima de todo mundo por causa disso. Eu vou te explicar agora o que o Moraes quer fazer, por que isso é absolutamente ilegal para variar, e qual que é a razão secreta dessa nova reação explosiva do Moraes. Bora então aqui direto para o primeiro ponto com essa notícia absurda que saiu no Poder 360. STF suspeita que COAF e Fisco quebraram o sigilo de ministros. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, cogita abrir um inquérito, gente, mais um, se preparem, para investigar uma possível quebra de sigilo fiscal de ministros da Corte, protagonizada pela Receita Federal e pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O Poder 360 apurou que a violação das informações bancárias poderia ter atingido ao menos 2 ministros, embora a suspeita seja generalizada a respeito de todos. Gente, é claro que os ministros atingidos vão dizer isso aqui, que a suspeita é generalizada sobre todos. Por quê? Porque eles querem fechar com corporativismo o Supremo em proteção aos dois, dizendo que qualquer ministro pode ser atingido por isso. Agora a questão aqui é que Moraes imagina que pode ter sido alvo de uma investigação por servidores da Receita Federal ou do COAF e que os servidores que realizaram essa suposta investigação tenham vazado o resultado para a imprensa. Por que o Moraes desconfia disso? Por causa desta notícia aqui, que foi publicada pelo Lauro Jardim no jornal O Globo, dando conta de que o patrimônio da esposa do Moraes explodiu, saltou mais de 232% em um único ano. Esse tipo de informação sobre evolução patrimonial é tipicamente algo que consta em relatórios de inteligência financeira do COAF, ou ainda que consta nos sistemas sigilosos da Receita Federal. E é por isso que o Alexandre de Moraes desconfia que tenham vazado, ou do COAF ou da Receita, informações sigilosas sobre ele e a família. A reportagem do Poder 360 corrobora isso, confirma isso. Dá uma olhadinha aqui comigo. Nas últimas semanas, dados pessoais dos ministros ou dos seus familiares passaram a ser citados em reportagens na mídia. No caso de Alexandre de Moraes,
houve a divulgação do contrato da sua mulher, a advogada Viviane Barsi de Moraes, com o Banco Master, no valor total de 131 milhões de reais em 3 anos. Gente, isso aqui não saiu da Receita ou do COAF. Essa parte específica aqui saiu da polícia, porque teria sido encontrado esse contrato dentro do celular do próprio Vorcaro. Mas vamos lá, claro que interessa pro Alexandre de Moraes e por Toffoli fecharem todas as brechas, e aí dá para compreender o foco deles no COAF ou na Receita, porque o COAF e a Receita poderiam começar investigações autônomas contra eles com base naquilo que saiu da mídia. Então, eles já conseguem barrar a investigação da PF, porque eles controlam como ministros, uma investigação contra o ministro teria que tramitar do próprio Supremo, e eles querem fechar as brechas que existem na Receita e no COAF. Segue lá, ó. O contrato em si, ele não contém dados sigilosos, mas houve também a divulgação de detalhes do funcionamento financeiro do escritório da Viviane, que podem ter sido extraídos do COAF ou da Receita Federal. Isso diz respeito àquela outra matéria que eu mostrei para vocês, com as informações aqui da evolução patrimonial da Viviane Barsi Moraes. Gente, só que essa justificativa aí que o Moraes está usando é absurda para abrir esse inquérito, por vários motivos. Primeiro, é uma justificativa completamente hipotética, porque não tem comprovação real nos fatos e evidências. É apenas uma especulação da cabeça do Moraes. Segundo, auditores da Receita e servidores do COAF, eles não têm foro privilegiado no STF, ou seja, o foro é completamente irregular. Se ele quer que seja investigado, ele que representa o peça para a Polícia Federal e para o juiz da primeira instância. Terceiro, o Moraes não tem competência nenhuma para mandar abrir esse inquérito, muito menos por iniciativa própria, de ofício. Isso é algo que cabe ao juiz da primeira instância. Quarto, Moraes, como uma suposta vítima aí desses vazamentos, é claro que ele não pode ser o juiz e o relator desse caso. Isso é completamente irregular. O juiz que tem furtado um carro, uma moto, uma bicicleta, não pode ir lá instaurar uma investigação contra o suspeito. Isso é ilegal, isso não se aceita em nenhum país do mundo. Nem em ditadura se aceita isso. Claro, gente, que o Moraes não liga para nada disso, né? Sabe qual que é a razão disso tudo? Sabe por que o Moraes está abrindo esse inquérito? O motivo para abrir o inquérito, gente, é o de menos. O objetivo real que nós sabemos que existe é o de blindar e proteger os ministros e as suas esposas de maneira definitiva e permanente. Ou seja, Moraes afirma que os ministros do STF estão sendo atacados, que a democracia está sendo ameaçada. E assim ele consegue um novo inquérito para blindar ele mesmo, a esposa e quem mais ele quiser. Nós estamos diante de um novo e piorado inquérito das fake news, em pleno ano de eleições presidenciais. Apertem os cintos, porque vai ser uma viagem turbulenta. Você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo? Peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e, desta forma, distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo, e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado. O caso Banco Master virou um escândalo que tem deixado especialistas perplexos com o STF, especialmente com Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Cada vez mais analistas, juristas e jornalistas dizem abertamente que não entendem o que está acontecendo em Brasília. Cleveland Teixeira, especialista em regulação, reforçou isso numa entrevista à BBC. Ele foi direto. Toffoli e Moraes deveriam se declarar suspeitos em qualquer caso ligado ao Banco Master. Segundo ele, é o básico da imparcialidade. O próprio especialista contou que quando era conselheiro do CAD, se declarou suspeito apenas por frequentar a casa de um executivo envolvido num processo, mesmo sem conversar sobre o assunto. É o padrão civilizado. Para quem não é do direito, a regra é simples. Não basta o juiz ser imparcial. Ele precisa parecer imparcial. Essa aparência de imparcialidade é fundamental para a legitimidade do judiciário. Como os juízes não são eleitos, toda a autoridade deles vem da credibilidade. Quando isso some, abre espaço para suspeitas de favorecimento e decisões vistas como políticas. Lá fora, juízes têm até a obrigação de revelar relações que possam contaminar o julgamento. Aqui, se não fosse o trabalho de jornalistas como Malu Gaspar e a Folha, o país não saberia do contrato milionário do Master com a esposa de Moraes, nem do envolvimento da família de Toffoli com fundos ligados ao caso, nem da pressão de Moraes sobre a PF e o BC. Tudo teria sido mantido no sigilo. O especialista também chama atenção para outra coisa absurda. Como um banco pequeno conseguiu se enraizar no mundo político e institucional a ponto de contaminar tudo ao redor?
E isso, para ele, é um sinal claro de que algo está muito fora do lugar. E aí vem a solução matadora que ele propõe: mudar a forma de escolher ministros das cortes superiores. Hoje, quem bate o martelo sobre decisões de alto impacto veio do ambiente político e mantém a lógica política, não técnica. Ministros que eram deputados, que saíram de governo ou que atuaram como operadores políticos simplesmente não pensam como técnicos. Não é questão de dizer que são maus, mas que o processo decisório deles é político por natureza. O Brasil precisa de quadros técnicos julgando tecnicamente, e não de figuras indicadas pela política decidindo como se ainda estivessem em campanha. O ministro Alexandre de Moraes estaria suspeitando que o COAF e a Receita Federal que teriam disponibilizado informações à imprensa sobre, no caso do ministro Alexandre de Moraes, o contrato que a sua esposa celebrou com o Banco Master, contrato aí da ordem de 129 milhões de reais, e informações que vieram a público nessa semana envolvendo o ministro Dias Toffoli, basicamente que a família do ministro seria proprietária de um resort no norte do Paraná, Taiaiá Resort, e quem seria sócio nesse empreendimento dos familiares do ministro Dias Toffoli, um fundo de investimentos que estaria ligado ali ao Banco Master e que está sendo investigado no âmbito ali dessa investigação, desse escândalo envolvendo o Banco Master. Então, o ministro Alexandre de Moraes falou que muito provavelmente vai determinar a investigação tanto das autoridades de auditores da Receita Federal e das autoridades ligadas ali ao COAF para averiguar se houve ou não quebra do sigilo fiscal. É interessante, parece um episódio menor, mas um episódio muito similar ocorreu nos primórdios ali da instauração do inquérito das fake news. O inquérito das fake news ele foi instaurado em março de 2019 e um mês antes, no começo de fevereiro, a revista Veja havia publicado uma reportagem falando que o COAF, também a Receita Federal, estariam ali os dois órgãos investigando a esposa do ministro do ministro Gilmar Mendes e do ministro Dias Toffoli, Roberta Rangel, e no caso do ministro Gilmar Mendes, Guiomar Mendes, que é advogada. E essas investigações que foram publicizadas pela revista Veja redundaram num ofício emitido pelo Dias Toffoli, à época presidente do STF, tanto a Receita Federal quanto ao Ministério da Economia, questionando se aquelas informações foram vazadas por autoridades desses dois órgãos. Na sequência, no mês seguinte, ministro Dias Toffoli, decide instaurar o inquérito das fake news, alegando que os ministros do Supremo estariam sendo vítimas de ataques ali, que buscavam descredibilizar os próprios ministros e a instituição Supremo Tribunal Federal. E no dia 1º de agosto de 2019, o ministro Alexandre de Moraes, no âmbito desse inquérito, o inquérito 4781, determinou a suspensão de todas as investigações que estivessem em curso no COAF ou na Receita Federal, envolvendo altas autoridades da República. Nesse caso, eram 133 agentes públicos que estavam sendo investigados. E aqui é interessante dizer que há um conceito dentro do COAF, que é o órgão responsável por monitorar essas atividades financeiras atípicas, de pessoas politicamente expostas. Isso vem como, inclusive, cumprimento de obrigações de uma legislação internacional que busca coibir a lavagem de dinheiro. E pessoas politicamente expostas são aquelas que ocupam altos cargos públicos e que há ali uma facilitação, no caso de eventual prática de crime de corrupção. Então, essas pessoas, há um controle maior, um monitoramento maior sobre a atividade dessas pessoas politicamente expostas. E, nesse caso, então, no dia 1º de agosto de 2019, o ministro Alexandre de Moraes, naquele momento também, assim como quer fazer agora, ele acabou mandando paralisar essas investigações que estavam em curso nesses dois órgãos sobre eventuais crimes fiscais praticados, tanto pela esposa do ministro Gilmar Mendes quanto pela esposa do ministro Dias Toffoli. E, além disso, ele determinou o afastamento do cargo de dois auditores da Receita Federal, que, segundo ele, estariam eventualmente cometendo ali um crime de desvio de finalidade e estariam perseguindo os ministros do Supremo Tribunal Federal.